Bom dia, pessoal. Domingo hoje. Estamos aqui dando uma olhada no pasto, onde a gente vai colocar os animais. Já gravei alguns vídeos por aqui, mas quero fazer um vídeo que não tem uma relação direta com a agricultura, uma reflexão, tá? E comentar para vocês um pouco de uma decisão que eu tomei na minha vida e que talvez pode servir para alguém também que vai olhar esse vídeo, né? Ontem eu entrei em um debate sobre a produção de leite, né? Vou puxar esse gancho aí para dar um contexto, onde o presidente de uma entidade disse que o produtor precisa enxugar custos e aumentar a produtividade. E aí nós entramos numa discussão, né, de uma produção de leite mais simples, como é a nossa propriedade e o modelo que a gente mostra bastante, né? E uma produção de leite mais tecnificada. E aí nós tivemos um comentário bem interessante, o pessoal disse, como é que o produtor vai investir em barracão, ter maquinário, ter estrutura, se não vai ter alta produtividade no leite? Pois é, aí me fez refletir uma questão que dá para levar para a nossa vida e que eu trouxe para a minha vida nos últimos tempos, né? Uma frase que eu uso bastante nas minhas palestras é a seguinte: tirar o cifrão do olho e pôr no bolso. O que eu quero dizer com isso? Tudo depende de como a pessoa se sente feliz, de como a pessoa se sente realizada. Puxei a parte do leite porque é um exemplo que eu vivo no dia a dia, né? Um exemplo prático. Mas trazer para o meu dia a dia, por exemplo, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu nunca gostei muito de luxo, de coisas caras, né? De coisas grandiosas, sempre fui mais do simples, né? E quem acompanha nosso dia a dia vê que a nossa propriedade é uma propriedade bem simples, a nossa casa é uma casa antiga, né? Que tem muita coisa ainda para ser feita. Isso também é uma das coisas que eu gosto de eu mesmo fazer as coisas, né? Vocês viram, por exemplo, a gente construiu uma cabana lá no nosso stand da feira, porque eu queria construir uma cabana naquele modelo e eu construí. Não ficou aquela perfeição, mas para mim ficou show de bola. A gente vai trazer ela para casa. E eu gosto da vida simples, né? Eu não gosto de coisas exuberantes, maravilhosas. Já teve um tempo em que a gente, eu e a Maria, na minha vida quando estava sozinho também, eu trabalhei muito querendo ficar rico, querendo ter muito dinheiro, querendo ter coisas. E depois de um tempo, a gente vê que a gente se esforça de um jeito e parece que às vezes quanto mais tu corre, quanto mais tu te esforça, mais problemas acontecem para tu não conseguir fazer aquilo que tu quer, né? E aí a gente chegou num tempo que a gente disse, não, nós vamos trabalhar diferente, né? Não vamos mais olhar tanto para o dinheiro e vamos começar a olhar para a nossa vida. E aí eu sempre comparo a minha vida na minha pequena propriedade, tão simples que ela é, e sempre comparo a minha vida com pessoas que têm muitas vacas, tem muita terra, tem muito maquinário, tem muita estrutura. Sabe aquele produtor que tu olha e diz, uau, né? Aquele produtor grande. Aí eu começo às vezes a comparar a minha vida com a vida deles. A qualidade de vida. Podem ter um maquinário que eu não tenho, uma facilidade talvez no trabalho que eu não tenho, né? Uma casa que eu não tenho, mas e a vida dessa pessoa? Será que não está muito amarrada? Será que ele consegue fazer o que a gente faz? Que é sair de manhã às 7 horas, andar 300 quilômetros num dia, visitar 10, 12 produtores de leite, conhecer várias cidades, voltar para casa de tardinha? Ou talvez sair 2, 3 dias, como a gente faz às vezes, né? Pegando a ajuda de alguém para tirar leite, o pai e a mãe quebrando galho, porque nós temos um sistema mais simples. E da mesma forma na vida, não comparando com a agricultura, mas na vida, você que está assistindo o vídeo que é da cidade também, né? A gente vê às vezes, puxa vida, né? Eu quero comprar um carro, aquele carro hoje, uma caminhoneta nova, hoje está custando 200 e poucos mil reais. Aí eu penso assim,
Mas o carro que eu tenho, que é o meu Vecão, que é o carro dos meus sonhos, que custa 20 mil, né? E que eu quero deixar do meu jeito ainda, ele me leva nos mesmos lugares com o mesmo conforto. E me sobra, vamos brincar aqui, 200 mil, se eu fosse ter o dinheiro para comprar uma caminhoneta daquelas. E aí eu sempre brinco assim, eu prefiro ter um carro mais barato e ter um dinheiro investido, que esse dinheiro me renda o combustível que eu gasto, o imposto que eu pago, a manutenção que eu faço no carro. E não ter um carro de 200 mil, que talvez eu tenha que trabalhar um monte para pagar um imposto de 6, 7, 8 mil, um seguro de 5, 6 mil por ano, né? Uma manutenção. Então, a minha visão hoje é essa. Talvez ter menos, mas ter aquilo que tu te sente bem, que tu tenha um conforto, que tu tenha uma qualidade de vida, que tu tenha uma forma de viver, né? Que nem a minha forma de viver, a minha felicidade é quando eu posso ficar em casa, quando eu posso curtir a propriedade, plantar, cuidar, colher, cuidar das vacas, né? Roçar pasto, adubar pasto, construir alguma coisa, reformar alguma coisa, né? São essas coisas que me deixam feliz. E hoje, graças a Deus e graças à forma que a gente decidiu trabalhar, isso permite que a gente consiga fazer isso, né? A gente tem que ir para a rua, a gente trabalha, tem dias que sai, acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 horas da noite direto, mas também permite que a gente tenha dias que nós podemos ficar em casa e fazer aquilo que a gente quer em casa. Então é uma forma diferente de trabalhar, né? E não quer dizer que não seja uma forma de ganhar dinheiro. Também ganha. Talvez não na proporção, né, que ganhasse se eu tivesse, por exemplo, se nós tivéssemos uma loja física na cidade com funcionários, com caminhão, com carro rodando, né, com movimento, talvez vendendo 4, 5 vezes mais do que a gente vende hoje. Mas aí ontem eu disse para Maria, puxa vida, né, se a gente for olhar, quanto maior a empresa, maior é o custo dela. É que nem uma produção de leite, né? Quanto maior a empresa, maior o custo, menor o lucro, mais imposto, né? Paga uma alíquota maior de imposto. Aí entra em outras questões, por ter um giro maior e tudo mais. E no final das contas, você trabalha, você tem um capital, você tem um giro, né? Mas, e aí? Será que é aquilo que eu quero? Então, hoje eu não, por exemplo, eu não tenho aquela ambição de que a nossa empresa, né, a Lermina Agronegócios, a nossa empresa, às vezes o pessoal pede para nós, onde é que fica a empresa de vocês? Eu digo, a empresa fica na minha propriedade, né? Eu não tenho loja física, eu tenho a minha propriedade, que é o meu ponto de referência, que é a minha área de testes, né? Onde eu testo as coisas, eu uso as coisas, né? E a nossa empresa, ela está em qualquer lugar. Ela está no meu município, no município vizinho, no estado vizinho, qualquer lugar onde ela tem que estar. E isso faz com que a gente tenha mais liberdade, digamos assim. A gente não está preso a um espaço, a gente não está preso a um horário, né? A gente tem mais liberdade. Hoje, a palavra liberdade é uma coisa muito importante para mim. Liberdade no sentido de eu poder fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, no momento que eu gosto. Nem sempre eu consigo, mas grande parte das vezes eu consigo. Então as coisas se resumem a uma questão assim: eu prefiro ter uma vida mais simples, com mais liberdade, né, do que uma vida luxuosa, com estando amarrado, né, tendo uma necessidade. Meu ideal de vida é conseguir trabalhar, não ter dívidas. Ainda temos um pouco de dívidas pelas cagadas que a gente fez no passado, né? Mas tudo está sendo reorganizado. E logo logo vai chegar aquela época em que não tem dívida, não tem boleto para pagar, não tem conta, não tem financiamento, não tem empréstimo. Ou seja, aquilo que você ganha é teu e você decide o que fazer. E ainda
ter a visão do futuro de investimento, que é uma coisa que há alguns anos eu já venho estudando, né, e analisando. E é interessante, ontem ainda disse para Maria, é interessante quando a gente começa a pensar assim, a gente pode investir em uma mega empresa que vale bilhões e aí passa numa empresa da minha cidade que é cliente da empresa que a gente investe e que todo ano ganha uma participação dos lucros, né? Então, às vezes eu penso assim, poxa, mas por que eu vou ter todo o trabalho, correr todo o risco de querer construir uma mega empresa, uma coisa, né, grandiosa, se eu posso já pegar carona, vamos dizer assim, em uma empresa que está andando, né? Então nós temos todas essas análises para fazer. Isso é uma outra conversa, um outro papo que nem cabe aqui no nosso canal. Mas é uma reflexão que eu quero deixar para vocês nesse domingo, né? Às vezes as pessoas assim, elas estão muito presas àquilo que a sociedade exige, né? Que seja uma coisa, por exemplo, aquilo que a sociedade dita que é o sucesso. Você tem um casarão, um carrão, uma mega hiperempresa, um monte de funcionário, capital investido, né? Algo que você possa mostrar para os outros. E quando você começa a pensar diferente e pensa, poxa, eu não estou nem aí para o que os outros pensam, que os outros enxergam daquilo que eu tenho, tu começa a viver a vida para ti, a satisfazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que a tua família quer, e não aquilo que você acha que os outros vão valorizar. Então esse é uma questão hoje muito forte, dentro do jeito que as pessoas vivem, né? Começar a viver para você e não viver para os outros. E essa é uma base daquilo que eu falei nesse vídeo, né? Aquilo que a gente escolheu, aquilo que eu escolhi de propósito de vida, que é viver a minha vida, fazer aquilo que eu gosto e não ficar pensando e analisando o que os outros vão querer que eu faça, ou os outros vão achar que seja o melhor para mim. Fica uma reflexão para você nesse domingo.